que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Hoje nós temos uma história muito triste, inspirada numa história real, não só da autora, mas de tantas outras mulheres no decorrer da história. É um livro que, por mais que no seu título tenha uma cor que muitas vezes é usada como símbolo da alegria, não tem um final nada feliz. A nossa história de hoje nos levará ao livro O Papel de Parede Amarelo. Esse pequeno conto foi publicado em 1892, após várias pessoas não aceitarem, publicarem, várias editoras o recusarem. E foi um livro que, depois que eu fui pesquisar a história dele, ele começou a fazer alguns outros sentidos e me chocar um pouco, porque quando eu li, parecia que era um livro moderno. Não tem muita coisa que faça um contexto político, histórico, social, para determinar a época que a protagonista vai vivenciar. Isso talvez seja algo mais forte ainda, porque mostra que é um tipo de opressão que as mulheres sofrem em qualquer tempo e na maioria dos ambientes. Esse livro é do século XIX, vai estar mais pontuado na virada do século em si. Foi escrito pela Charlotte Gilman. Ela viveu 75 anos, nasceu em 1860 e morreu em 1935. Ela foi uma das principais líderes feministas nos Estados Unidos, e principalmente após a publicação desse conto, ela se tornou assim a maior representante do feminismo dentro da América do Norte. Mesmo sendo uma mulher com críticas fortes, com uma personalidade forte, ela se decidiu suicidar-se após descobrir que estava com câncer de mama e que era uma doença horrenda para a época, era uma lepra, e que não tinha mais forças para continuar. Saber da história da autora e a representatividade dela dentro do seu período histórico após a leitura do livro, porque vão ter muitas coisas que vão estar entrelaçadas com a vida dela. Não é uma autobiografia, mas a arte imita a vida, e vai ter muita mímese que vai gerar muita catarse para o leitor. A Charlotte, ela foi, por um período da vida dela, ela foi internada, considerarem louca e etc. A protagonista vai começar a história na mesma situação. Ela tem uma doença, não especificam a doença dela. Ela é casada com um médico e ela é irmã de outro médico. E eles consideram que para ela se restabelecer bem, ela deveria morar numa casa de campo. E junto com o marido, a filha, a bebezinha. De início, acha-se que é uma depressão pós-parto, porque ela tem uma bebê muito recente. Mas depois a gente vai entender que não é nada disso. Eles vão para essa casa de campo. A cunhada dela, que é um saco de pessoa, vai estar ali também para ajudar ela a se restabelecer. Acaba dando mais raiva. E os dias na casa dessa mulher assim vão ser loucas. Ela fica num quarto que era um quarto de criança, que era provavelmente um quarto onde as crianças da casa que moravam onde brincavam. E tem um papel de parede amarelo. Eu amo essa cor, mas pela descrição parece ser um papel de parede horroroso. Isso vai mexer muito com a cabeça dela. E ela quer muito sair daquele quarto por causa do papel de parede. Mas o marido não deixa, que diz que aquele quarto é melhor para reabilitação, por questão de espaço, de ar, não sei o que, papapá. E ela decide tentar tolerar tudo que ele está falando, mostrar-se um pouco mais restabelecida para ele permitir que ela mude de quarto. Ela vai começar a ver coisas dentro do papel de parede, principalmente que ele se mexe. Ela vai começar a examinar o padrão e ela vai perceber que ele começa a se mexer e que tem mulheres aprisionadas ali dentro. A princípio ela não fala, ela só diz que incomoda, mas que não exatamente é o que ela está vendo ali. Ela vai tomar atitudes muito interessantes em relação às mulheres que estão presas ali dentro do papel de parede. Depois de saber o período histórico do livro, eu entendi muitas das coisas que aconteciam. A opressão que o marido dela tem pra com ela e o irmão e outros homens da família. Há algumas atitudes dela, porque não é simplesmente não poder, mas é o não ser permitido, a obrigação de mulher dela naquela sociedade que não permitiria que ela tomasse tais atitudes. Ela adora escrever e ela não pode escrever porque o marido diz que aquilo ali vai ser ruim para ela. É um esforço mental muito grande para uma mulher no estado dela. E a cunhada também vai acabar coibindo para com isso. Você, juntamente com a protagonista, vai ficando sufocado pelas proibições, não só do ambiente, mas você vê que é a sociedade no todo que impunha a mulher naquela época. E uma das coisas, assim, bem sutil, é que numa sociedade onde o casamento era liberdade, porque você saía da autoridade do seu pai para compartilhar uma nova vida com um ser que você ama, na verdade era uma submissão imposta, ela se tornava mais presa. E provavelmente parte dessa teórica loucura que ela vai desenvolver
é justamente por esse ambiente, não só pelo quarto. O quarto vai dar vazão ao que tem dentro da mente dela. E é uma mente perturbada devido à forma como o casamento dela tem oprimido durante esses anos, sabe? Isso é uma das interpretações que a gente pode tirar desse pequeno conto. É algo a se pensar, porque, século XIX. No século XIX, nesse período, né, já existia o feminismo, as mulheres já tinham conseguido várias coisas sem querer levantar bandeiras. O extremismo não são as opções de liberdade, mas o equilíbrio que não se tinha naquela época, hoje a gente também não tem, entre ambas as partes. Mulheres, em maior grupo, por serem minorias, são oprimidas, mas homens também, crianças, idosos e principalmente a opressão mental, a opressão de autoridade, de ridicularizar, de inferiorizar e tornar medíocre a visão e a personalidade e tantas outras coisas do outro, a visão como eu me importo com o outro, podem desencadear coisas que simples papel de parede vai ser um insight para que essa mente perturbada por causa de uma falta de respeito e de humanidade para com ela exploda. Foi um ponto que mexeu muito comigo e depois de estudar a história da autora mais ainda. Que aí, se vocês já tiveram contatos, quiserem, é fácil deixar na internet, no Lê Livros tem. É um conto curtíssimo, mas que tem edições que tem um pré e um pós-fácil bem maior, que vão explicar bem mais sobre a importância desse texto dentro do nosso período e dos 2 últimos séculos. Que possamos sair, né, da biblioteca, de onde nós aprendemos a perceber o nosso estado e ver muito além dos meios de mente e alcançar a nossa liberdade. Vale.